Bem-vindos ao Raiz Cast, nossa 14º episódio da temporada do Raiz Cast Pro. E o melhor que o Raiz Cast Pro é um programa que ele é gravado em São Paulo, ele é gravado em Santa Catarina, ele é gravado em Porto Alegre, no estúdio da RS Play. E o que eu mais fico feliz é como toda empresa, tudo, né? Há 7 anos atrás eu iniciei um programa numa salinha, uma câmera desse tamanho, assim, com a imagem opaca. 7 anos depois estamos aqui em Alphaville, com uma conterrânea da minha cidade. Só que tem uma coisa que esse programa nunca muda. Não sou eu quem apresenta o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Que honra, Rodrigo, estar aqui. Que honra estar no Raiz Cast, agora Pro, né? Numa outra roupagem. E então eu sou Hit Brasil, Hit L Brasil. Sou uma entusiasta, assim, de natureza. Sou a mãe da Olivia, mãe de 2 pets, né? E a noiva do Marcelo, há quase 12 anos aí, que Não, seguimos... para o programa. Já coloca o tempo para nós ali também, faz favor. Mas para o programa. Pessoal, ela vai repetir. Repete pra nós aí. Isso aqui não tem corte, não tem... Repete pra nós. A última parte, só que tu quer que eu repita? Repete pra nós aí essa última parte. Noiva do Marcelo há quase 12 anos, né? Mas é um enrolão esse Marcelo, né? Enrolão. 12 anos agora, o cara enrolando. Eu vou levantar essa pauta este ano, porque este ano precisa não dá mais. oficializar alguma coisa. Não dá mais. Não dá mais. Se esse ano eu não for numa festa de casamento... Não, olha, aí... Paremos tudo, que nem diz outro. É de 12 em 12 anos, o negócio só vai indo. A aliança nunca troca de lugar, né? Sempre tá nesse lugar aqui. Aí todo mundo pergunta, estado civil, solteira ainda, que isso, gente? Mas além de todas essas pessoas, eu sou também advogada por formação. E cerca de 7 anos atrás, na verdade, quase 8 anos atrás, a gente começou a atuar no ramo da moda. E recentemente eu finalizei esse ciclo, né, entre loja de multimarcas, varejo, franquia, enfim. Tive todas as experiências nesse setor e atualmente, né, sigo com a profissão que lá em 2018, quando eu comecei com varejo de moda, a profissão que é ser estrategista de imagem, posicionamento e liderança. Então, hoje, exclusivamente, muito feliz com essa minha escolha de poder potencializar os meus atendimentos, as minhas mentorias e as minhas palestras. Que legal. Eu quero que tu conte um pouquinho o começo da HIT. Quem é a HIT? Aonde nasceu a HIT? Vamos pegar um pouquinho desse começo aí. Perfeito. Nossa, inclusive nesse mês de março, né, mês da mulher, a gente fala disso. Eu sou uma mulher fruto de muitas mulheres, assim, né? Eu tenho muita emoção de falar isso, porque eu sou filha da Neida, que é mãe de 4 mulheres. E eu sou a filha mais velha, então sou de Santa Maria. 4 mulheres, nem guri? 4 mulheres, só mulheres. Inclusive, quando a gente teve o primeiro pet lá em casa, foi uma cadelinha também, que é tudo, né? A terra das 7 mulheres, quase, né? A gente brincava, assim. E eu sou de Santa Maria, nascida lá, fiz minha faculdade lá também, me formei lá. Tu é de Santa Maria mesmo? Santa Maria, aham. Sabe que no programa que eu entrei lá em Santa Maria, quando eu tava no estúdio em Santa Maria, 80% dos empresários que eu entrevistava lá não eram de Santa Maria. É muito normal, né? As pessoas perguntam, de Santa Maria mesmo? Sim. Por isso que eu perguntei, Santa Maria mesmo? Santa Maria, porque é muito polo de pessoas. Pra quem tá nos vendo aí, né, no Brasil, Santa Maria é cidade do Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande do Sul, infelizmente muito conhecida pela cidade da Kiss, da Boate Kiss. E sou de Santa Maria e, assim, até agora, nos próximos meses, a gente tá mudando de ciclo, de estado também, assim, por uns desejos de sentir que Santa Maria realmente fez esse momento de passagem agora pra nós também, mas isso, episódios, um próximo momento, quem sabe. E essa vertente minha de vir de mulheres e ser, né, assim, a minha ancestralidade é muito forte, assim, me fez também, nessa maioria do meu tempo, trabalhar com muitas mulheres, atender muitas mulheres. No período que eu tive loja também, no meu período de advocacia, sempre casos muito importantes com mulheres que realmente, assim, também honravam isso, sabe? E sou mãe de uma mulher, né, sou mãe da Olivia, que hoje tem 4 anos. E ela ressignificou o meu feminino também, assim. Antes eu tinha o feminino de muita força, o nosso feminino é de muita força. Mas hoje o meu feminino tem um lugar de cuidado, né? Porque a gente se coloca nesse lugar de mãe também. E o cuidado, ele é muito forte. E nos meus atendimentos, no meu trabalho, eu transito dessa mesma forma, né? Entre essa força
essa precisão, né? Então, esse do direito que vem também, eu sou muito da justiça, assim. E esse olhar cuidadoso para as coisas, né? Cuidadoso para a família, assim. Querendo oficializar um casamento Mas também. tão cuidadosa assim, será que não tá sendo meio prejudicial com 12 anos de enrolação? Tu viu como eu cuido, gente? Eu cuido tanto. E isso é uma coisa que cada vez mais eu tenho me conectado, assim, sabe? A força que a minha família tem, sabe? Que a minha pequena Olivia, a nossa pequena Olivia tem, é algo muito importante pra mim. Mesmo a Olivia não adiantou pra... Não, aí 4 anos a Olivia já tá, né? A Olivia vai casar e tu vai ficar sendo enrolada. Os brincam, vai ter 15 anos, como é que vai entrar a daminha de honra? Vai levar as alianças com 15 anos na igreja? Não dá, né? Então, isso... esse ser mulher, eu acho que me resume, assim, sabe? Vinda de mulheres, né? Trabalho com muitas mulheres. Embora o meu público hoje seja 70% feminino e 30% masculino, porque as esposas trazem os maridos, né, também para fazer esse reposicionamento, para, né, trazer outras roupagens para suas vidas. Mas as mulheres me pegam muito, assim, sabe? As histórias de mulheres, ouvir mulheres, né, sentir como as mulheres sentem, porque nós mulheres, nós cuidamos do mundo, né, de certa forma, assim. Nós parimos, nós estamos gerenciando os nossos lares, assim, embora eu acredite muito nesse papel que a mulher tem essa autonomia, e eu sou essa mulher também que busco. Faculdade, pós-graduação, tudo isso que eu faço e aconteço, mas nós somos a ancoragem do nosso lar, assim, né? Então, eu sou esse misto, assim, Rodrigo. É um misto de 32 anos, envelopado nesse pacote aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tu fez direito? Eu tô vendo aqui que, na verdade, o direito foi uma passagem pra ti, pelo que eu tô sentindo aqui. Foi uma escolha. Por que essa escolha do direito? Eu entrei pro direito com 17 anos, né? Então, eu, na verdade, finalizei o ensino médio com 16 e queria tentar na federal mais um ano. Acabei entrando pra faculdade particular. Depois, me formei com 22 anos. Então, penso que por ser cedo. Porque tu deixa pra mim que entrei com 15 na faculdade. Meu Deus! Entrei com 15, fiz vestibular em 94. Gente. Comecei a cursar análise de sistema em 95, quando lançaram o Windows. O ano que eu sou analista de sistema, programador na área do tempo do Pascal, que a maioria da juventude nem sabe. Menino do céu, olha aí. Revelei quase a minha idade. Fazendo os cálculos, né? Não, e eu fico apavorado, todo mundo chega aqui, eu dou uma olhada assim, mas tu sabe que eu tô me sentindo até novinho, porque eu vejo as pessoas às vezes e eu falo assim, o senhor, não sei o quê, aí a pessoa fala, eu tenho 42 anos, eu digo, caca, eu tenho 48. Né? Olha aí, gente. Tô me sentindo novinho, até no pensamento, pelo menos, eu tô me sentindo bem novinho. Mas isso que tu fala até, o que eu percebo, que é a mesma linha de afinidade comigo, o direito, ele foi minha base e ele é minha passagem pra tudo, assim, sabe? Eu advoguei por uns 3 anos ali, em concomitante a gente abriu empresa física, e aí com aquele desejo de continuar com a advocacia, mas não teve como, porque foi tomando uma proporção da minha vida que não teve como. A gente decidiu expandir também com as lojas. E aí eu disse, não, realmente, vamos fazer uma coisa bem feita, porque não dá pra gente ser pato, né? A gente tem que ser pato um pouquinho, assim, né? Saber nadar, saber voar, saber fazer um pouquinho de tudo. Mas tem um momento que a gente precisa direcionar os esforços. E aí eu decidi que eu ia deixar o direito ali. E a focar nesse meu caminho, principalmente porque o branding chegou pra mim, todo esse universo de posicionamento, e é isso que eu gosto, de resolver questões da vida das pessoas através da beleza, sabe? Então... Quando tu iniciou a empreender? Eu comecei em 2018. Tu ainda tava na faculdade ou tinha terminado a faculdade? Já tinha terminado. Eu tava uns 2, 3 anos já advogando ali. E eu tava muito feliz, adorava advogar. Qual área? Civil e família. Era a área que eu mais estava atuando, assim. Já tava com meus inventários, tava bem feliz, porque o sonho do estudante de direito é se formar e pegar o inventário, né? Principalmente no meu caso, que era pra quitar a faculdade. O que é o inventário? Inventário é a partilha de bens. Quando alguém da família morre, né? Então a gente tem que fazer aquela partilha de bens ali e tocar pros inventariantes, pras pessoas que ficaram desse ente, os bens que ficaram em vida, bens móveis, bens imóveis, enfim. E o nosso sonho é pegar, porque geralmente são muitos bens, né? Porque ganha bastante, é isso? São muitos bens, muitos ouros, que nem a gente brinca, muitas terras lá no sul. E aí peguei inventário, tava tudo dando muito certo, tudo muito faceiro, assim, e o Marcelo veio e me propôs a gente abrir uma loja, a gente abriu a loja. Depois ali uns 4 anos depois. Pausa, não tem corte na edição, não tem edição, não tem nada disso. Pausa. Quem veio? O Marcelo. Prometendo o quê?
Abrir uma loja. E o que mais? O casamento, não. Devia ser um casamento, né, Rodrigo? Eu tô achando que ele prometeu casar e aí depois veio a loja, ficou te enrolando e foi na loja. Nesse período a gente já estava 4 anos juntos. Já tava bom, já tava maturado. Já era um tempo maturado, é isso aí. Maturado pro casamento. Se tu soubesse que eu com 7 meses tava casado com a Jaque, conheci, 4 noivei, 7 eu casei. Tu viu? E quantos anos? 26 anos de casado. Aconteceu isso também. Foi conhecido na Jaque, 4 meses depois noivamos, 7 meses nós tava casando. Sabe que a gente ia casar quando a gente foi abrir nossa segunda loja. Quando a gente foi abrir loja na shopping, franquia e tudo mais, a gente tava com orçamento. Bem aquela decisão, né? Vamos expandir, vamos abrir mais e vamos abrir outras franquias e tudo mais pra gente ficar mais independente, ou vamos casar. Falar em franquia, amanhã vai estar o CEO da 360 Franchise, o Marcão, olha aí, ó, falando principalmente também sobre franquias. sobre os modelos e tudo. Exatamente. Incrível, incrível. E aí a gente decidiu abrir uma franquia. Então a gente ficou muito tempo focado muito no business, negócio e esse foco total, assim, da nossa vida. E a nossa filha pequena, já nessa época, quando a gente abriu a segunda loja, a gente tava com a nossa filha pequena, a gente tinha 1 aninho e pouco. A primeira... Quando ele te conheceu, levou 4 anos, tu começou a empreender. Aí não deu pra casar porque foi o primeiro negócio, tava pensando no foco. Empreender... A segunda empresa, quando abriu, ele te deu a desculpa porque daí nasceu a filha. E aí foi... Eu tô anotando todas as desculpas aqui. Na verdade, esse é um apontamento muito grave pra ele, né? Eu já falei que na arena, eu falei pra galera, vamos dar uma pressionada, assim, vamos dar uma... Vamos colocar ele pra uma corrente de oração, assim, fazer... O pessoal que tá nos vendo aqui já tá... Ele tá vendo a história do empreendedorismo, já tá todo mundo na torcida aqui pra dar certo, ó. Mandem palmas, deixem palminhas aí, força! Força, Hit! Vai, Marcelo! Mas eu comecei a empreender, na verdade, com 13 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E quando em 2018, agora não vamos lembrar os cálculos aqui, mas eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei sendo manicure. Com 13 anos, trabalhando em salão de beleza, assim, porque com 12 anos eu fazia a unha da vizinha, aquela coisa assim, porque a minha mãe queria, tipo assim, ó, tem isso daqui pra te dar, se tu quer mais, tu vai ter que trabalhar. E eu pensei, bom, vou trabalhar, né? Então, meu foco sempre foi trabalhar e estudar, sempre foi trabalhar e estudar. E aí, com 13 anos foi isso, fiquei até metade da faculdade de Direito em salão de beleza, e na metade da faculdade eu disse, não, eu vou sair, porque se eu continuar aqui trabalhando e ganhando esse dinheiro bom, porque quem trabalha em salão de beleza sabe que ganha um dinheiro bom, né? Eu não vou me dedicar a isso. Então, fui estagiar em órgão público, fui estagiar em escritórios de advocacia. Sabe que tu falando isso aí, eu tive uma mudança drástica na minha vida. Amanhã no evento tu vai ver, começando a minha palestra, tu não vai... O Rodrigo que tu conhecia, tu não conhece mais, eu tenho certeza disso. E foi tomar decisão. Ontem eu vinha com a Nath, nós fomos jantar. O pessoal me ligou, e aqui em Alphaville acontece tudo, né? Aqui é uma loucura, aqui é... Tudo na linha rápido, né? Tudo rápido, e eu conheço muita gente, e eu tô envolvido com muitas pessoas, e o eco tá acelerando muito. Então eu tenho uma janta aqui já marcada, eu já tenho esses eventos até domingo, segunda-feira já tem almoço marcado, e a coisa é muito louca. E eu saí com a Nath, nós fomos conversando, eu disse, filha, eu nem acredito, parece que porque eu tava vindo muito pra cá e voltando, vindo e voltando. Eu digo, parece que nem tô morando aqui, que eu já tô voltando e a gente tá morando aqui. A gente dividiu a família e falei pra ela, por que não pegou 22, né? Que tava o auge na Solar, aquele dinheiro entrando pra mim ter uma fase e acelerar mais. Aí ela disse assim, que é o que eu penso, né? Mas naquele momento que eu ia falando, ela disse assim, é que o senhor não tava pronto. Se o Rodrigo, aquele que viesse aqui, era só dinheiro. Não era o Rodrigo que hoje traz a mensagem, principalmente em primeiro lugar hoje para mim é Deus, é fé, família e autoconhecimento. Para mim isso aqui é o principal. O dinheiro, realmente hoje eu falo de verdade, é uma consequência para mim. E o que eu tenho vivido e os problemas hoje, chegava um problema antes eu me desmanchava, eu tocava horror. Hoje, chegar um problema, beleza, vamos analisar, vamos ver, de algum jeito eu vou dar. E isso vai trazendo uma calma, uma leveza que a gente vai levando. Então, eu te entendo muito sobre isso, porque não é negócio, não é como nós tínhamos 7 empresas, aquela loucura, aquela coisa, correria, entra dinheiro, entra, vai, crescimento. Hoje, talvez se alguém me fale assim, poxa, tu não quer ser milionário? Eu digo, cara, talvez não.
talvez tendo dinheiro para viver muito bem, óbvio, né? A gente sempre 2 vezes por ano viaja pro exterior. Eu não tô sendo hipócrita aqui de dizer Exato. Não, eu vim de família pobre, eu vim lá de baixo, não tinha nada. Quando a gente casou, que eu não fico enrolando assim que nem pessoas enrolam. Né, Rodrigo? Eu casei, a gente dormia no chão. Eu já Querendo, de repente, fazer uma festa. não, assim, eu não vamos fazer enrolo uma porque não festa. tem dinheiro pra festa pra casar. Não, a gente dormia no chão, a gente tinha só apenas se eu não me engano, consegui comprar um micro-ondas, uma geladeira e a TV. Era o que nós tínhamos e o colchão no chão. E eu lembro que o nosso guarda-roupa era as caixas que eu trazia do quartel ainda, que eram as caixas que tinha lá, que a gente guardava as roupas ali. Cara, foi assim que a gente casou. Eu vim de família muito pobre, eu... Vou dizer que eu passei fome quando meu pai foi embora. Então, eu posso falar dos pontos hoje, por isso que a minha mentoria, por isso que eu trago tudo, eu passei. Então, eu falo, porque mentor tem que passar pelas coisas. O mentor, eu digo assim, qual foi a tua maior dor? Foi essa, tu solucionou? Foi assim que tu fez? Bom, agora tu pode mentorar isso, porque tu sabe. Então, eu digo para as pessoas, eu trago essa mensagem. E eu fui descobrir aos 47, porque eu fiz 48 agora em fevereiro. Mas foi em dezembro a minha virada de vida. Aos 47 anos da minha vida, depois de uma chamada de Deus de novo, uma paulada que eu tomei. E aí eu me perguntei, nossa, por que eu tomei a minha vida? Tu vai assim, daqui eu não faço assim. Tu vai assim, vai assim. Por quê? Porque quando tu decola e tu tem dinheiro e tu tem fama, tu esquece de Deus. 99% das pessoas esquece de Deus. Eu fui um. Eu sou católico, vou fazer o sinal da cruz, vou ali. Mas é as atitudes que tu faz. Exato. É tu chegar e na hora que tá dificuldade, Deus, tal coisa, eu prometo que eu vou fazer isso aqui. Aí a coisa fica boa, tu esquece do que prometeu e tu esquece de Deus realmente. Então foi isso que eu aprendi. E eu te entendo isso. Essa seara do autoconhecimento, ela machuca a gente, né? Quando tu fala assim, eu te ouvia sentindo, entendendo isso, porque ela nos machuca. Eu sempre fui uma buscadora de autoconhecimento desde muito cedo. Eu lembro que eu não tinha nem 15 anos, estava procurando psicóloga, né? Unimed lá, fui marcar uma psicóloga e tal. E fazem uns 4 anos pra cá, eu tenho buscado muito a espiritualidade, assim, eu acredito muito nessa conexão, sabe? Que a gente pode ter, que é uma conexão de silêncio também. E isso quando a gente quer tapar muito furo da vida, com muita empresa, com muita atividade pra fazer. Falo isso pro Marcelo, a gente tá agora num propósito de uns anos pra cá, que é assim, cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar dessa mente também, que é o tempo inteiro, esse mundo é muito barulho, né? A gente conhece muitas pessoas e eu sou essa pessoa, assim, eu falo, não vou me envolver tanto mais. E vai Só indo. que eu sou a pessoa que me envolve, assim, né? Só que eu passei de uns 3 anos pra cá, assim, a me aprofundar no autoconhecimento cada vez mais, assim, na espiritualidade, entendendo como o encontro da gente mesmo com o divino, assim, sabe? Da gente parar de perguntar por quê e passar a viver aquilo, sabe? Se a gente reza um Pai Nosso e diz que seja feita a sua vontade, a gente entrega, então, que seja feita a sua vontade. E quando a gente decidiu de fechar a última loja, assim, até o nosso contador falou, mas por que uma empresa lucrativa, não sei o quê? E eu sabia que eu tinha que sair. Eu disse pro Marcelo, e eu era muito à frente da empresa, assim, ele meu sócio, mas mais no financeiro, estando lá me ajudando no financeiro, assim. E eu disse pra ele, eu sei, a gente tem uma outra coisa pra viver. E eu não sabia explicar, porque quando a gente tá numa mudança, a gente tá E tu falou, né? O silêncio. Eu entendi que no silêncio que eu falo com Deus, é ali que tu recebe. E eu disse pra ele, eu tenho que fazer, Marcelo, eu não sei, tem uma coisa que eu preciso. Inclusive, uma das coisas que eu queria te falar, assim, né? Quando eu recebi o convite pra participar do Eco, que a Jaque falou comigo, enfim, eu falei pro Marcelo, não sei, eu fiquei assustada, assim, porque eu não queria agora, me envolver agora, né? E Dona Jaque não fala com ninguém, ela não convida ninguém, ela saiu na dela. Eu me surpreendi quando ela falou, olha, eu liguei pra Rit. E aí, quando a gente fez uma reunião, conversou, eu disse pro Marcelo, assim, e isso já tava pra mim há um tempo, sabe? Eu disse assim, vai vir um convite. Tinha isso na minha cabeça, assim, vai vir um convite. E eu uns 3 meses atrás, fui palestrar na Barra da Tijuca e eu tava muito feliz com aquilo. Me convidaram pra ir pra lá e, assim, um público incrível, uns amigos incríveis que eu tenho lá. E quando tu falou comigo, assim, eu tinha certeza que era esse convite, sabe? Então, assim, recém estou começando no Eco, assim, mas eu sinto o que eu hoje estou tocando a minha vida e que eu falo. Esses dias estava falando, uma empresária me procurou e ela estava trocando um assunto comigo, enfim, e ela disse, Rit, o que que tu me diz? Eu disse, eu te digo assim, ó, te ouve. Porque eu paguei muitas mentorias caras, eu passei por muitas pessoas e as pessoas não falaram isso pra mim. Às vezes a gente quer se embasar muito em número, em dado, isso e aquilo, e a gente não para pra fazer a tarefa principal da nossa vida,
que é se fechar nesse quartinho, no nosso quartinho lá, que a gente sabe qual que é, às vezes é um escritório para um, é um banheiro para outro. Eu tinha minha salinha do cinema que eu ia pra chorar, que eu ia pra passar madrugada, que eu ia... Era aquela sala, assim, que quando eu saí de lá, a gente desmanchou a minha sala de cinema e fez o escritório, ficou pra Jaque, né? E eu até tirava aquela lembrança, que era aquele canto que 4 da manhã, por mais que a gente tenha um casal colado, não adianta, eu empreender sozinho. Tinha aquele momento que eu saía, que eu ia chorar, aquele momento que eu ficava, sabe? Nossa Senhora. Isso que nos enriquece, né? A gente ter a certeza que nós somos individuais e que a gente pode, assim, transbordar depois disso, sabe? Uma coisa que eu e o Marcelo juntos há quase 12 anos aí, é tantos desafios, né? A gente se conheceu, ele tava recente se formando, eu me formava dele um semestre, 2, não me lembro exatamente agora. E aí, a gente já passou por várias fases também dessa vida de casal, assim, e com filho. Depois que tem filho, a vida muda completamente. E a gente olhar pra isso e saber, assim, qual que é o propósito, né? Qual que é o propósito da gente estar também enquanto um casal, né? E são muitos desafios. Só que bom que cedo vocês se deram conta, porque eu me arrependo. Eu com 4 filhos, eu fui entender agora que eu já tenho uma filha de 24, que já tem profissão, que é advogada, que já tá trabalhando no escritório, que já não tá em casa. Que eu tenho a Nath, que agora eu digo que essa missão é recuperar ela também, o tempo perdido. Por isso que ela tá comigo aqui. A Nanai, que tá fazendo 18 agora. O Digão com 15. E os 26 anos de casado, né? O tempo que a gente perdeu. E eu mais foquei em trabalho, eu mais foquei na loucura. A gente tem que ter foco, a gente tem que fazer. Mas eu te digo assim, ó, que o grande segredo de tudo foi eu descobrir em Deus mesmo a verdade. Porque... eu não falava em Deus com medo de perder um negócio, se a pessoa não... Hoje, o próprio ecossistema, a minha mentoria, se a pessoa não entender a tríade, que é identidade, inteligência e império, é ser, fazer para ter, é fé, família e autoconhecimento. Se a pessoa não entender esse princípio básico no ecossistema e o que nós montamos... eu nem quero que ela se aproxime, porque não é dinheiro. Isso é posicionamento, né? Exatamente. Eu sempre digo, posicionamento e de autoridade. O que você diz e o que você não diz, né? Então, quando a gente deixar claro pro outro, olha, isso é um valor pra mim. Esses são os meus valores. É inegociável. Amanhã tu vai ver na minha palestra, tese. Pra ti ter posicionamento tem que ter uma tese. E eu vou ensinar isso pras pessoas e vou falar. E a tese, uma das coisas que eu pergunto quando tu monta a tua tese é o seguinte: o que é inegociável pra ti? Isso é importantíssimo. Cada vez mais, porque esse mundo que às vezes faz com que a gente tenha tanta... como o outro tá fazendo, né? A gente o tempo inteiro... Nossa, era o tempo inteiro. Como o outro tá fazendo? O que o outro tá fazendo? Vamos olhar pra gente ver o mercado, como é que tá, né? A gente olha tanto o mercado. E aí, se eu pudesse dar essa resposta de qual que é o maior desafio de empreender, é a gente achar o lugar do silêncio. Achar esse lugar de silêncio e se colocar nele pra ouvir o que vem, então, né? Do nosso corpo, assim. Principalmente, assim, o que o meu corpo tá falando? O que a minha espiritualidade está falando? O que Deus tem falado comigo? Claro que tem. A gente, às vezes, não consegue ouvir, porque é tanta voz. Já acorda no telefone, dorme no telefone e fala com um, fala com o outro. Eu tenho uma promessa, falou telefone. Eu não toco em telefone antes de eu me levantar, tomar meu banho e ir pro meu silêncio e ouvir Deus. Eu não faço mais isso. 7h15 da manhã eu começo uma live, que não interessa se tiver uma pessoa... eu vou entregar, que foi uma promessa que eu fiz agora, e essa eu vou cumprir, porque é a minha base. Eu vou interpretar a Bíblia interpretada pela visão do Código Raiz. Do dia 1 de janeiro ao 31 de dezembro, eu tô nessa missão. Todos os dias, 7h15 da manhã, eu entrego a live sobre 3 capítulos que vai indo. E aí vai o carrossel. Se tu olhar hoje na minha bio, eu tô largando vídeos milionários para fazer isso. Porque Deus falou que é pra mim fazer isso. Eu não sei como vai acontecer. Mas é isso que eu tô fazendo. É semeadura, né? Eu não entendi porque que eu ainda tô em Alphaville. Por Deus e pelos meus filhos. Eu não entendi ainda e não tô ainda, mas eu sei que ele me mandou vir pra cá. Isso. Tanto é que eu fiz 3 vezes pro negócio do apartamento, das coisas pra vir. 3 vezes eu botei empecilho. Antes disso eu ia pra Florianópolis. Tentei e não deu certo o negócio do apartamento, mas nem com reza braba. Coisa impossível de acreditar. E não deu. E eu não entendi por que era, e aí eu fui pra temporada em Angola. Aí eu entendi sobre pessoas em Angola, com o povo angolano. Quando eu voltei, eu aprendi no curso do Anderson, que tu vai ver agora, professor palestrante, eu aprendi sobre Deus. No curso dele, eu entendi essa coisa e muito legal. E a minha assessora hoje, a Bárbara, a baixinha que tá aqui, ela me falou, Rodrigo, tu tá estressado, vai ouvir pássaro sentar no silêncio. E aí eu comecei a aprender e aí veio toda essa reviravolta. Quero que nós estamos indo para nossa linha final agora do programa.
E eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós aí. Olha, eu vejo que o principal que a gente tem hoje para nós, enquanto seres, né? Seres da nossa vida e seres das nossas empresas, não adianta a gente querer falar de posicionamento, de branding, de marcas de autoridade, se a gente não falar de onde nós estamos enquanto essência. Como a gente tá conosco, quando a gente vai lá tomar aquele banho dentro de casa, né? O quanto que a gente pode realmente saber o que tá acontecendo. E se conectar com aquela criança, às vezes, que na infância, assim, queria trazer a nossa alegria de volta, né? A nossa felicidade. E essa felicidade, ela pode morar na nossa empresa, no nosso casamento. E às vezes a gente pode mudar todos esses passos para viver isso de novo, para viver essa vitalidade, se conectar mais com o espiritual, com o divino, que para cada um de nós pode ser diferente, mas quando tem amor, quando tem essa essência de volta, é igual, assim. Então, para os negócios darem certo, para prosperar, primeiro precisa estar bem, a gente precisa estar bem dentro de casa, conosco, com o nosso silêncio, para que tudo possa se amplificar no mundo, né? Então, posicionamento com essência, que é o que eu acredito, é isso. É a gente poder viver com mais presença e com mais amor com a gente E com o próximo. Muito bom. Te agradeço. Seja bem-vindo ao Ecossistema Raiz. Convido a quem está nos assistindo aí, conheçam mais o Ecossistema Raiz, que vocês vão ver. É um novo projeto que está vindo aí. E eu quero encerrar o programa com a velha frase aquela: fiquem com Deus.